ano, o Senhor fez eu conversar com pessoas que participaram desse momento lá atrás, quando o Senhor fez eu girar a chave e entrar pelo seu caminho. E Ele mudou a minha vida. Mudou literalmente a minha vida. Jovens, o Senhor, Ele tem o melhor para cada um de vocês. O versículo 1 e o versículo 2. O melhor emprego no Distrito Federal aqui? está para vocês. Esses Glória jovens, a Deus. vocês que estão Vai dizer o sentados texto aqui assim, ó. nessas cadeiras. Que diremos, As melhores então? vagas de concurso são suas. É que o apóstolo Paulo faz Porque uma o Senhor pergunta. preparou, só que depende de você também fazer a sua Continuaremos parte e correr pecando para atrás. que a Por que eu graça estou aumente? contando isso aqui? Olha a Porque eu pergunta creio que o apóstolo Senhor vai Paulo falar o faz. teu coração. Que diremos, então? Então, esse é o Continuaremos momento pecando para que o que a Senhor graça preparou para cada um de seja nós. mais abundante? Eu convido vocês a abrir suas Qual a Bíblias. resposta que o apóstolo dá? Salmos de Esse número texto. 51. De maneira nenhuma. Esses salmos Nós, é os salmos os que morremos que o rei para Davi, o ele pecado, compõe. E não é como simplesmente poderemos continuar vivendo uma nele? composição. Amém, irmãos? É um agradecimento, um O apóstolo Paulo faz reconhecimento uma pergunta, que vale a ele pena traz uma resposta se voltar e para depois Deus. traz outra pergunta. Vale a pena Ele diz mergulhar assim: nesse que diremos oceano. então? Vale a pena Continuaremos continuar pecando nesse para caminho. que a graça aumente? Vale a pena renunciar a si mesmo. Vale a pena Aí ele negar-se a responde, si de maneira mesmo. Renunciar aos prazeres da carne. Nós, Renunciar os que aquilo que morremos te para o afasta de pecado, Deus. Porque como Satanás ele é cheio de podemos meias verdades. continuar E vivendo nessas meias verdades, Satanás quer mostrar para nós Irmãos, que compensa quando está nós, no erro, mas é estudamos mentira teologia, dele. E isso traz consequências existe uma e matéria consequências na teologia, terríveis. E chamada Davi, nesse salmo, armatiologia, ou ele engrandece a amartiologia. Deus, ele reconhece o seu erro. É a junção porque de duas O palavras. profeta Natan, Amar, Deus leva que o significa profeta na pecado, casa do rei, no elogia, palácio. que E o profeta significa conta uma insulto. história, todos aqui Então, sabem da história de Davi, essa matéria que é não chamada era de para a ele estar em doutrina casa, do era para ele estar na pecado. guerra. E muitas Nesta das vezes nós matéria, quando você estuda tropeçamos na e nós teologia, erramos, você estuda porque a nós estamos nos ciência que lugares estuda o errados. pecado e as suas consequências. Ouça, Né? era para E você nesta estar manhã aqui. eu quero fazer uma E pergunta algo simples, sobrenatural vai para que você possa acontecer entender sobre o a que é sua vida aqui nesta manhã. pecado. A minha oração desde ontem foi para que o que é Senhor, pecado? que esse Primeira dia pergunta que eu quero viesse responder, amém? marcar as nossas Cadê o varão do vidas. slide ali? E eu creio que o dia Glória a 23 Deus. de novembro de 2019 O tema da nossa mensagem é vai como vencer o marcar as pecado. nossas vidas. Quando O você tópico 1 estiver dessa minha lá mensagem é conquistando a o sua vitória, você pecado. vai lembrar desse dia. o que Da é pecado? mensagem, Pecado você vai lembrar do é a momento seu desobediência com Deus aqui nesta A manhã. palavra de Deus ou Quem a contou uma disso, ordem amém? Eu vou dele. ler, vocês só acompanham. Gênesis, capítulo 2, Ó versículos Deus, 16 e compadece-te 17, de mim, vai dizer segundo assim, o ó, teu amor. e o Senhor Apaga Deus as minhas ordenou ao homem, transgressões por tuas grandes comerá misericórdias. livremente de Lava-me qualquer completamente da minha árvore iniquidade, do jardim, purifica-me do meu pecado. Pois mas não reconheço coma minhas da árvore do transgressões conhecimento e meu do pecado bem está sempre e do diante mal, de mim. porque no Pequei dia contra em ti, que contra dela ti comer, somente, certamente E fiz o que é morrerá. mal diante dos teus olhos. Então o pecado ele Por é uma isso, desobediência tua a uma sentença palavra é justa, ou a uma ordem e de teu Deus. julgamento é Qual puro. era a ordem de Eu Deus? nasci em iniquidade e em Coma pecado, minha mãe me livremente concebeu. de qualquer Tu desejas do que a verdade esteja jardim. no íntimo. Quantos no aqui coração são me pais ensinas a aqui? Levante a sabedoria. mão aqui. Eu, o Bruno, né, amém? Purifica-me Imagine que você com chama os enxofre filhos, e ficarei limpo. né? Quem que gosta de Lava-me pizza? e ficarei mais Quem gosta de branco pizza, do que levanta a a mão. neve. Ninguém gosta. Quem gosta de pizza Faz-me de calabresa, levanta a mão. ouvir júbilo e alegria. Vamos ver qual vai ganhar. Calabresa por enquanto tá ganhando. Quem gosta de se pizza regozije portuguesa? os ossos, Só o irmão Bruno. Quem gosta de pizza de frango? Esconde teu As pizzas rosto mais dos não tem. meus Quem gosta de pecados pizza doce? e apaga todas as minhas Doce? iniquidades. Amém. Esse Ó aqui gosta de Deus, pizza de todo tipo cria de em mim um pizza, coração todas. puro e Olha só, renova em irmãos, mim um imagine espírito inabalável. Que o seu pai Não me expulsasses, compra uma não me pizza tamanho expulses da família, tua né? presença, nem 12 retires de fatias mim de o teu pizza. Santo Espírito.
Ele reúne a família. Restitui-me a alegria da tua salvação. 12 fatias, e sustenta-me 11 fatias com um para espírito você. obediente. E essa fatia então ensinarei teus caminhos aos transgressores e pecadores se converterão a ti. Ó Deus, o Pai, Deus da minha salvação, as 11 fatias, livra-me dos crimes de sangue. Para dois e minha filhos. Língua cantará alegremente tua justiça. O filho era Adão, Senhor, e a irmã de Adão abres meus lábios. Aí e o pai minha boca proclamarei teu louvor. Fatias, e deixa uma para ele comer. Pois não tens prazer em sacrifícios. Aí sabe o que acontece? E te agrada e não te agrades de holocausto. Do contrário, eu os ofereceria a ti. Sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado. Ó Deus, tu não desprezarás o coração quebrantado não, vou e arrependido. Comer, papai não vai se importar não. Faz o bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. E faz o quê? Então te agradarás de sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então serão oferecidos novilhos sobre o teu Deus falou assim, ó, altar. tá vendo essas árvores aqui, ó? Repita comigo o versículo de número 17. Sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado. Vocês não poderão comer. Vamos no no dia 3. que vocês comerem, 2, 3. Sacrifício aceitável para então, Deus é o espírito quebrantado. Ó Deus, tu não desprezarás o coração quebrantado e arrependido. Isto que é amém? Quantos aqui entenderem? Soberano Deus. Amém? Pai bendito. Olha só, irmãos. Nós te louvamos, pecado Senhor, por este momento, por tua palavra, transgressão. Meu Deus, que esta manhã venha marcar, Senhor, a nossa história, Senhor. João, capítulo 3, que a tua palavra venha trazer em nós, Senhor, uma transformação, Senhor. Uma transformação verdadeira, Deus. Transgride a lei. Que a tua palavra venha trazer, Senhor, em nós arrependimento de nossas falhas e de nossos pecados, Senhor. Que o Senhor possa despertar em nós, Senhor, o desejo, Senhor, de renunciar ao pecado. Irmãos, de renunciar às mentiras de Satanás, como Senhor. Uma pessoa crente, Pai bendito, em nome de Jesus, Senhor, crente, derrama a tua graça, o teu poder e a tua unção sobre este lugar, Senhor. Pai bendito, que eu possa ser somente o canal, Senhor. De e o Senhor venha falar aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja nesta manhã, Pai. É o que nós te agradecemos. Mundo, elas sabem que estão transgredindo as leis de Deus, sim ou não? Aleluia. Quem acha que sim, levanta a mão. As pessoas. Davi estava no momento, no lugar errado. Não. Por quê? E no momento errado. Que as pessoas que estão e o pecado no bateu mundo a porta de Davi. Estão transgredindo a lei de Deus. Isso é comum acontecer e elas conosco. sabem disso. Elas são indesculpáveis diante de Deus por isso. Olha só que coisa interessante, né? Nós temos esse poder de escolha. Romanos capítulo 1, versículo 19 e 20. Mas o que está acontecendo assim, nesses dias em que nós Deus estamos vivendo se pode conhecer é que nós estamos acostumando com os nossos pecados. Porque Deus se manifestou. E quando nós começamos a acostumar com os nossos pecados, os atributos nós não nos arrependemos. Seu eterno e poder, o Senhor requer sua de natureza nós divina um coração tem sido quebrantado, um espírito quebrantado por meio das coisas e que um são coração criadas, arrependido. Que tais pessoas, porque se não houver arrependimento dentro de nós, e um arrependimento sincero e verdadeiro, você vai acostumando com a iniquidade na tua vida através de tudo que foi criado. E o pecado vai se tornando uma coisa normal. E o pecado vai fazendo parte da tua vida. Deus não te constituiu, Deus não te criou. Elas veem a natureza aqui, é obra de quem? Deus. Elas veem o cosmos, é obra de quem? Para que você acostumasse Elas veem com o seu as pecado. Estrelas, é obra de quem? Deus não quer que você acostume com seus erros. Então, nós sabemos que nós somos falhos e pecadores e já nascemos com o pecado. Devido à queda de Adão, nós somos pecadores. E isso só vai sair de nós naquele grande dia quando nós estivermos com o Senhor e o nosso corpo for transformado em um corpo de glória. Que o Senhor criou. Mas até lá nós temos que buscar Romanos, aperfeiçoamento em Cristo Jesus. Versículo
eu sozinho, ou eu com o pastor Edivandes, ou eu com todos vocês aqui, eu não vou dar conta de renunciar ao meu pecado. Mas se o Espírito de Deus estiver presente no centro da minha vida, no centro dos meus pensamentos, eu conseguirei vencer as astutas ciladas do inimigo. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Sabem o que é pecado. Mas porque Davi não obedeceu à vontade de Deus, ele fez a sua vontade. Ele achou que a guerra estava vencida, que ele não precisaria ir. Mas Deus levantou Davi como o rei daquela nação, como um guerreiro que estivesse à frente daquela batalha. Então, quando você está no lugar errado e no momento errado, você está vulnerável à queda, à destruição e fracasso. E quando eu caio, quando acontece a destruição na minha vida, as consequências são dolorosas. Davi estava em casa dormindo. A Bíblia diz que ele estava dormindo e à tarde ele levantou. Fala que ele levantou. Fazem o quê? E ele olhou para o terraço de uma casa. Que são o quê? E ele viu uma mulher bonita. Não. Mas sabe por quê? Ele era rei. Ele tinha muitas esposas, ele não precisava daquela mulher, mas por ele estar no momento errado, no lugar errado, o coração dele saiu do alinhamento com os céus. Pois mostram que as exigências, versículo 15, as obras da lei estão escritas em seu, porque sem isso aqui não há salvação na vida do cristão. Se o cristão não passar por arrependimento, se o cristão não passar na cruz do Calvário, como é que Deus fez o homem? Na vida do cristão. E sabe o que está acontecendo? A igreja moderna, ela não está passando pelo Calvário e não está tendo arrependimento nela. É uma igreja rica, bonita, grande, mas uma igreja pobre de espírito. Deus não está dentro dela. O Senhor está à porta batendo, Ele está do lado de fora. Aonde Deus está na tua vida? Nesse momento, em que lugar Jesus faz parte da tua vida? Em qual lugar Jesus faz parte da tua vida? Veja bem que o pecado e a cilada acontece e se nós não estivermos debaixo da graça do Senhor, nós não conseguimos resistir à vontade de Satanás, que é o que nos derrubar. Praticam a bondade, praticam muitas vezes, Natan chega não matam, para o rei e conta uma história. Olha, rei, tinha um senhor porque Deus, ele colocou muito rico dentro de nós, e esse senhor, ele tinha muitos carneiros, muitas vezes de buscar ao Senhor ovelhas, e não temos esse conhecimento de Deus, nós sabemos uma visita, que é certo e ele foi fazer um banquete errado, só muitas que vezes ele não sem quis conhecer a Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer aqui, ele foi na casa que do seu os vizinho, gentios que era pobre, que não tem a lei, que não tem a palavra, muitas vezes praticam o que ela ordena, tornando-se lei para si mesmo, embora não possui a lei. Matou então, e serviu de banquete. Olha só, Deus criou o homem à sua imagem e à sua levanta. semelhança. Esse homem tem que pagar pelo seu erro, esse homem tem que morrer. Natan levanta e põe o dedo na cara do rei Davi e fala: esse homem, rei, é você. Segundo tópico. Você tinha muitas esposas, Deus te deu poder, Deus te deu esposas. Mesmo Deus assim, você colocou Urias na frente da batalha para morrer e tomou a sua esposa. Quem sabe? Davi cai em si. Que ele errou. Olha só. E por que esse salmo? Sua consciência. Porque aqui está a diferença. Ela ora de quando você erra e você se incomoda com seus atos, com seu erro e você das práticas pecaminosas ou de alguma Davi coisa fala: Senhor, me limpa com fazendo. sopo. E sopo é uma planta, ela é bem áspera. Vamos lá, versículo 15 diz assim, ó, pois mostra que as exigências da lei é uma coisa muito áspera, gravadas em seu coração, com aquelas escovas de lavar roupa, que antigamente tinham as amarelinhas, e os pensamentos dele, ora acusando-os, ora defendendo. Irmãos, a limpeza de Deus por que as pessoas são indesculpáveis no pecado diante de Deus?
Porque o erro Deus criou a sua impregna imagem e no meu espírito. E colocou dentro dele os seus atributos isso morais. Começa a ficar muito mais forte do que eu. Então, se eu não tomar uma decisão, por causa Senhor, se o arrependimento não partir de mim, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele convence o homem de quê? Não é o Senhor que vai te trazer o homem não, a Bíblia diz que quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o que é o seu erro. Mundo do pecado. Davi, ele sai do seu trono. Davi, o Espírito Santo convence o crente. Ele tira do toda pecado, a sua vestimenta da justiça, de rei. Do juízo. Mas o Tinha Espírito toda uma Santo, nação ele que se Davi manifesta representava. no mundo em Era geral, muito fácil mostrando Davi quem Deus é e mostrando a necessidade de arrependimento e de salvação a todas as pessoas. Davi, só que a diferença do Espírito Santo que opera no mundo, de dentro, ele é diferente do Espírito Santo que opera aonde? E nós, dentro igreja do Senhor, não podemos acostumar com o pecado cotidiano, com o pecado que te espera, que bate na sua porta, que agora está na tua mente, que está aqui. Nós estamos vivendo num momento da era digital, tudo muito rápido, tudo em nossas mãos, o mundo em nossas mãos. Quantos aqui estão entendendo? E muitas das vezes, mensagem? Aquilo que você está vendo, aquilo que você está praticando, você sabe que aquilo desagrada o Senhor. Mas você tem praticado isso tantas vezes, você tem olhado tantas vezes, porque as leis que já não morais gera de Deus mais arrependimento dentro de você. Você começa a acostumar com o seu pecado. Consciência. E o que Davi fala? O que Davi nos ensina? Deus, compadece-te de mim, segundo o teu amor, apaga as minhas transgressões. Até aí ficou claro? Apaga os meus erros. Amém? É o que eu tenho que fazer. É o que você tem que fazer. Vamos lá, pode passar o próximo slide, por gentileza? Por nós acostumarmos com os nossos pecados, olha só, nem irmãos, pedimos mais perdão. Todos nós nascemos. E pedir para que perdão se não está tendo arrependimento com a natureza adâmica. O que está gerando no seu coração é um natureza remorso. E arrependimento adâmica. É totalmente diferente de remorso. Olha só, com a Quer morte. Um exemplo? Judas pecou contra o Senhor, divina, mas não se que Deus arrependeu. nos criou a sua imagem e semelhança. Ele teve um remorso. E com o foi pecado lá, beijou de o rosto Adão de Jesus e Eva, ficou com remorso que fez aquilo, mas a ele morte não se arrependeu. Todos, qual foi as consequências de através de Adão, todos nós que aconteceu com ganhamos Judas? ou herdamos a diferença de quando o crente adâmica. Então o que é a natureza adâmica? É a natureza e quando o crente que nos foi imputada através do pecado o jovem, de Adão o rico e Lázaro. Eva. Aquele Amém, rico, irmãos? ele não pensava Isso em ninguém. A natureza adâmica. Aquele rico, ele não lembrava de ninguém, muito menos das coisas espirituais. Quando ele morre, primeira coisa que vem dele, lembra de quem? Da casa dele. Criou a doutrina do pelagianismo. Pede para que Lázaro molhe o dedo na água e põe na minha boca. Ele é consequência dos seus próprios há um abismo entre nós. Então, pai Abraão, mande que alguém dos mortos vai lá na minha casa e fala para os meus irmãos. De Adão e olha, na hora veio o arrependimento nele e veio um espírito de quê? Missionário. Sabe por quê, irmão? Já queria que alguém fosse evangelizar a casa dele. E o pai Abraão fala, seus irmãos têm Moisés e os profetas. E Eva. Mas o homem trouxe esse pecado de Adão e Eva, trouxe dentro do homem uma natureza o arrependimento pecaminosa. É hoje. O que Deus tem para a sua vida é hoje. O novo de Deus na sua vida não é amanhã, é esta manhã. Aleluias. No seu erro de ensino, na sua heresia. É hoje. Vai dizer Romanos capítulo 5, versículo 12. Quando eu falei que as melhores cadeiras de emprego em Brasília, aleluias. Eu sinto o poder de Deus, eu profetizando isso sobre as suas vidas. Também a morte passou a as melhores vagas, os primeiros lugares dos concursos de Brasília são para vocês. Aleluia! Versículo 18. Mas vocês precisam estar no centro da vontade do Senhor. Aleluia! Por nossa ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para condenação.
com o que não agrada o coração de Deus. Veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela obediência de um só homem, porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só homem, muitos se tornaram justos. Eu não preciso de ninguém da igreja, eu não preciso do meu líder, eu não preciso da minha igreja, eu não preciso de estar ouvindo orientações de uma outra pessoa. Eu já sei o que eu faço. Entrou por meio de um só homem, a saber quem? E saiu da sua casa, pediu a sua parte da herança. O seu pai, muito amoroso e justo, deu a sua parte da herança. Agora, e ele foi, e Satanás já tinha uma armadilha para ele lá na frente. Temos uma Tomou natureza tudo dele, terrena ao e ponto dele comer comida com os porcos, que é escrava assim que Satanás das nossas vontades. Eu tive uma criação boa, uma família boa, mas eu preferi comer primeiro comida com os porcos, para depois eu vir comer na mesa do genuíno com Cristo. E vocês têm o privilégio de estarem aqui na mesa do Rei. Justo. Aqui há um banquete. Sepultando aqui o nosso velho homem. Amém? Pode passar o próximo slide, por favor. Do Rei. Glória a Deus. Lá fora. Quando você aceita Cristo Jesus, comidas estragadas. Você o quê? Mas qual é as meias verdades que Satanás usa? Justo. Ele pega aquelas bolotas, você é justificado, e faz você enxergar um banquete. Já não tem mais aquela natureza. Mas é depois que você perde tudo e você não vê ninguém sozinho. Em sua volta. Agora é que o seu pai está lá na sua casa te esperando, que representa a igreja. A igreja sempre vai estar de portas abertas e de braços abertos para te receber. Há uma guerra dentro de você. Não prefere a natureza adâmica do velho homem para depois acertar. E a tua você natureza está aqui no caminho certo, você está no trilho certo. Quando você aceita então aquele Cristo, jovem, quando você aquele filho pródigo, crê no Evangelho, ele lembra da casa do pai batiza, dele. Nossa, na casa do meu pai, morre, até os funcionários comem muito bem. Em Cristo Jesus, e eu estou aqui. Aquele velho homem é meu sepultado. Deus, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti. E começa a vir com meu pai que eu pequei um novo homem, ele me aceitar pelo com uma menos nova natureza, como funcionário. Criado em Cristo Jesus. Quando ele chega na presença para andar do em pai, quê? Ele torna novidade. Falar, pai, eu pequei contra ti e contra os vida. céus. Me aceita pelo menos como Amém, irmãos? funcionário da tua Deu para compreender aí, ó? O pai, quando tinha eu avistado ele já de longe, Romanos capítulo 6, versículo anel, 1, com sandália, versículo 4 e versículo que representa a nossa vida 6. espiritual. Quando há Romanos, arrependimento 6, de verdade na vida do que cristão. diremos, pois? Permaneceremos no pecado Senhor, para que a graça seja mais abundante? A Romanos, misericórdia capítulo dele 6, versículo 4 vai dizer imensurável. Assim, ó, pois fomos, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que com Cristo, que foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, também andemos nós em novidade de vida. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. E se vamos não ao pecado onde a gente planeja. Escravos. E se o seu coração estiver sujo, jovem? Amém, irmãos? Romanos capítulo 7, versículo do 15 ao 25. É um momento de reflexão sobre as nossas vidas. Romanos capítulo 7, versículo do 15 ao 25. Quem está fazendo a reflexão sobre nossas vidas mesmo você servindo a Cristo, mesmo então você aceitando a Deus, mesmo você passando pelas águas batismais, não é o que você acha ou o que eu acho, é o dentro que Deus de você, acha. Não é o que dentro você de quer, nós, e nem o que eu quero, mas é a o natureza que Deus quer pecaminosa para continua vidas. querendo operar. operar. E o que Deus quer para as vidas de cada um de nós aqui, irmãos. Romanos capítulo 7, versículo do 15 ao 25. As suas promessas para nós é vida eterna Olha com só. Deus. Porque nem É uma mesmo vida de paz. compreendo o meu modo uma de agir. Vida pois eterna. não faço o que eu prefiro. Uma vida de reinar e sim com Cristo. O que eu detesto. Nós estamos vivendo Ora, um momento se faço o que eu não quero, que o ateísmo que a tem lei é boa. crescido Neste de caso, forma exagerada faz isto, em nosso não meio. eu,
Mas até o pecado dentro da que habita igreja em tem mim. pessoas deixando a presença do Senhor por se não faço querer o que eu não acreditar quero, mais no Senhor, consinto que a lei por é dar boa. ouvido, o pecado, Neste caso, quem ele faz tem isto tampado não os sou ouvidos também eu, das pessoas. mas o pecado que habita O Senhor em mim. está presente aqui. Porque eu sei que E em quantos de mim, nós isto aqui é, na minha sentimos a carne, presença dele não nessa habita manhã? bem nenhum. E se você Pois o não querer, sentiu a presença o bem do está Senhor, em mim, se dispõe mas porém a não sentir. consigo efetuá-lo. Abre o teu Porque coração. não faço o que eu bem prefiro, A mas o palavra mal que eu não arrependimento, quero, esse faço. Mas se eu faço o que eu não ela quer quero, dizer negação, já não sou eu que faz, ou e sim um pecado que habita de em mim. algo feito Então, ao querer ou fazer o bem, pensado encontro em tempos a lei passados. que de mal reside em mim. Porque no tocante no homem Arrependimento tenho prazer, é no você tocante ao homem interior desistir tenho de prazer algo na que lei te de prejudica. Deus, mas vejo os meus membros, E eu outra faço uma lei, pergunta pra você, guerreando você não contra a precisa lei me da minha responder. mente. Me faz O que que tem te prisioneiro do prejudicado? pecado que está nos meus membros. que tem te Desventurado o homem prejudicado? que sou. Quem me livrará do corpo desta É o celular? morte? Graças a Deus, É nosso o que você Senhor, faz na escola? de que maneira que em mim, com a Ou o que mente, você sou faz escravo quando da lei você de está Deus, só? mas segundo a carne, a O que lei que tem te do prejudicado? pecado. É o que sai da tua Pastor, boca? o que esse texto Ou o que entra retrata? por dentro da tua boca? Esse texto O que tem aqui, prejudicado a sua de vida? Romanos capítulo 7, Arrependimento quer dizer você retrata aquilo que negar tem dentro isso, de nós. deixar de fazer Retrata as isso. duas naturezas que Você tem arrepende dentro por do algo. ser humano, do cristão, Davi, daquele ele que é cometeu um convertido. erro. Esse Ele texto arrependeu e não que olha aqui voltou mais retrata praticar o mal esse que erro. você não quer fazer e muitas vezes você faz. É isso que Deus quer de nós. E o bem que você quer fazer e muitas vezes Às vezes você não vai pratica. fraquejar e O vai, mal você não quer fazer, você faz. vai O bem ceder que o é pecado. você quer fazer, Mas você se não houver pratica. um arrependimento sincero Então esse e texto do verdadeiro, apóstolo Paulo isso vai traz transformar a que tua existem vida. duas naturezas. Você a não natureza vai praticar divina, mais isso. Se que isso quer fazer for o bem, verdade, e a natureza se você carnal, arrepender de que verdade, inclina o para as Senhor coisas da tarde, não tem da como carne, enganar o e Senhor. muitas vezes Ele você esquadrinha, obedece a ele natureza sonda o coração do carnal. homem. Deus é um Deus onisciente. Ele é Sabe um por quê, Deus meu que querido? sabe o que nós vamos fazer amanhã, o que você o vai pecado, pensar daqui a um ele minuto. começa a te Deus escravizar. sabe, Ele conhece. E o que pecado, Deus tem reservado ele para a trabalha. sua Sabe igreja, de quê? não vou falar No que é o engano. melhor desta Amém? terra, porque o Eu melhor queria desta terra, Passasse o Ele não próximo só slide em reservou, nome como de Ele já Jesus. deu para você. Né? O nome dele é Jesus Cristo. Glória a Deus. Próximo slide Aleluias. aqui, irmãos. Então, Sobre o arrependimento é engano desistir de algo que te prejudicou no pecado. passado. Ou que vem te Eu queria estar prejudicando. falando sobre características Ih, irmãos, isso se do torna engano do pecado. cada vez que eu me E a primeira cedo para característica, irmãos, isso está lá em Hebreus, fica mais forte. capítulo me domina 12, mais versículo ainda. 1. Por quê? Porque nós somos carne. E a carne é tendenciosa Irmãos para que quê? estão com o smartphone, Pras estão com a coisas da Bíblia, por favor, em nome de carne. Jesus. E o que eu tenho que fortalecer em mim? O Espírito tem que viver em mim. O Espírito Santo de Deus tem que vivificar a minha vida, tem que transformar a minha Hebreus vida. De que forma? Como que isso vai me ajudar? 12, Uma das formas nós estamos aqui versículo congregando, adorando o vai Senhor. dizer assim, A ó, outra portanto forma nós, é a palavra uma de vez Deus, que estamos rodeados que é a por tão espada grande de dois testemunha, gumes. Ela penetra livremos alma e de espírito. todo o embaraço e do pecado Nós estamos nos vivendo dias arrodeia. de desinteresse E total pelas corramos coisas de com Deus, perseverança pela a palavra de carreira Deus. que nos Ficar foi. no WhatsApp, eu não estou dizendo que é errado, irmãos. Mas Primeira ficar uma, 2 característica horas no do WhatsApp, engano do sem- pecado está se aqui no for teu versículo trabalho, tudo bem, mas se não 1, for, tá errado. dizendo que o Tudo que é pecado, exagero. ele Agora, nos quantas vezes por dia você arrodeia. abre o seu WhatsApp e você lê Primeira o seu WhatsApp? característica do engano As do mensagens que pecado. estão no seu O WhatsApp. pecado E quantas nos vezes por dia você abre assedia a palavra de Deus? constantemente e bem de pé. E é isso que está nos prejudicando. Porque O nós pecado estamos dando ênfase. Jaz Nós a estamos dando o nosso melhor, o nosso tempo. Em Gênesis capítulo Para mais 4, coisas versículo insignificantes 7, na nossa vida do Deus que vai as falar coisas assim para Caim, significantes. que matou E quando seu eu irmão dou- Abel. Diz assim, ó, Quando eu dou se oportunidade procederes para as bem, coisas insignificantes na minha vida, é certo que será aceito. a minha vida vai Se estar inundada de procederes coisas mal, insignificantes. Eis que o Agora, pecado se eu jaz dou prioridade a... para as coisas significantes, Então a as primeira coisas característica que vai do me edificar, pecado, que vai ele mudar a está minha forte. vida, eu não estou falando para você Ele pegar a te Bíblia arrodeia.
E tirar o seu dia todinho lendo a Bíblia. Não, porque Deus gosta de equilíbrio e moderação. Mas é você, pelo menos todos os dias, tirar um tempo. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Olha Quem só. Aqui acredita em revelação? Jesus diz assim, ó, eis que estou à Olha ela aqui, ó. Porta aí. Deus fala. Olha só, o pecado jaz à porta. Isso aqui vai te fortalecer, está você onde? ter força para dizer não. A porta. Não. Não. Você Quantas vezes o pecado vem à nossa porta? Ou abrir a porta. Vem uma coisa que a gente comete um erro bobo. Ou abrir e aí a porta se a gente falar, Cristo, a gente vai ser penalizado porque a gente cometeu aquele erro. Aí a pessoa, não foi eu. Então a primeira característica do engano do pecado. Começa esses pecados. Nos assedia você vai constantemente bem de perto. O pecado jaz YouTube, o que quer que seja. A porta. Segunda característica do engano do pecado. O pecado nunca se mostra feio. E sim prazeroso. E aí só vai e belo. Só pontuando. O pecado parece um encanto que te seduz e aí, se você e logo olhar assim no arrebata. Dia, o dia de 24 horas de 100% você conseguiu errar 95%. E 5% você acertou. 3, e tem gente 6. que passa o dia todinho, 100% do seu a Bíblia dia diz que errando, e errando, Eva, e erra na segunda, e erra na terça, no sábado também, no domingo também, no mês de dezembro também, em janeiro também, entra ano, sai ano. E o arrependimento, e não gera arrependimento belo, em si. Atrativo. Porque o que afasta o homem de Deus é o pecado. Vamos voltar para a nossa ilustração. Da carne. Né? É os nossos erros cotidianos. Aí você está com aquela fome meia-noite. O que tem na geladeira? Porque o arrependimento a pizza de quem? Do papai. Aí você está com fome. Aí o que você faz? Trajetória. Você abre lá e olha ela. Não aí vê aquele queijo derretendo. Ele seria o Davi. Vê aquela calabresinha por cima. Vê aquela azeitoninha, tua barriga está lá. Certamente. Aí o que você faz? Você vai lá e... A casa de Davi padeceu. E para você não ficar sozinho na conversa, a casa de Davi pagou o preço irmão pelo seu erro, porque o pecado ele gera erro. Não é? E Deus é um Deus responsável. É assim que o pecado faz. E Ele requer que eu e você sejamos responsáveis. Né? Se você errou, ele vem aonde? As consequências 1 João, do capítulo seu 2, versículo vai chegar. 15. Ela vai vir na sua através porta. do desejo. Mas sabe qual é o diferencial? Ela vai vir. O desejo dos mas olhos, você não vai ser destruído da carne, porque você arrependeu e o arrependimento sincero move Amém, o coração irmãos? Quantos entenderam, de Deus. deu glória a Deus, irmãos? O arrependimento sincero chama a atenção glória a Deus. De Deus. Deus falou, olha Davi, esse filho aí que a sua esposa está esperando, nunca começa com força total. Davi ficou 7 dias. Ele chega sorrateiramente, vem com a cobiça. Chorando. E quando o filho morreu, os servos deles ficou até com medo de ir lá falar vazio que o filho tinha morrido. De Deus. Com medo da reação dele. Ele ouviu de como longe o presbítero Bruno ministrou aqui, no dia em que Davi estava vazio falou de Deus. Trouxe uma dor enorme. No dia que Davi estava porque dormindo. O pecado ele faz no isso. dia que Davi se levantou, ele traz dor. Ele veio de olhar os céus e contemplar a maravilha de Deus. Ele veio de olhar o fôlego de vida que Deus tinha dado para ele. Ele foi lá e olhou o Betseba. É porque o pecado tem consumido ela. Só que o pecado ele não chega e ela não se de uma hora para outra. E tem pecado que vai crescendo e crescendo em nossas vidas que nós não damos conta mais de voltar atrás. E já andou tão longe. O pecado na vida de Davi não veio com força total. Aonde caiu o pote, a Bíblia diz que um abismo. A rodia também. A rodia é um pano que as mulheres usavam para carregar o pote para não machucar a cabeça. Se Davi tivesse então tem gente que deixou o pote cair ali, e não voltou para pegar a rodia, já está tinha conseguido frear o desejo. Não consegue, mas as coisas a foram mentira foi aumentando. tão grande, tantas coisas foi embaraçando que não dá conta de voltar a estaca zero. E eu vou te falar, você tem que voltar no início e começar de novo. Se você quer o novo de Deus sobre a tua vida,
Volte a estaca zero, comece de novo com o Senhor. Peça o Senhor um renovo. Senhor, não quero fazer isso. Senhor, tira isso de mim. Isso está sendo mais forte do que eu. Senhor, me dá forças, ó Senhor. Me limpa o meu coração. Muitos Senhor, acham me dê um coração puro. Porque, irmão, aquilo que está te condenando, aquilo que está te machucando, não é do Senhor. Peça o Senhor para entrar com providência sobre a tua vida. Aleluia. 2 Pedro, capítulo 2, Davi, versículo se ele não 19. tivesse essa atitude, Senhor, tira de mim, Senhor, limpa o meu coração. Todos podem Senhor. Abrir, por favor, 2 Pedro, Ele ia fazer isso mais vezes. capítulo 2, a posição de Davi versículo era 19. muito fácil. Ele tinha um rei Irmãos, em suas mãos. Quem achou aí, levante a mão. E para você ver, irmão, tu não achou? que a gente nunca está satisfeito. Joga na tela, por favor, varão. Tem como aí, Gabriel, jogar na tela? Abençoado. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19. Tem reclamado até da comida que você está comendo na mesa. Até da carne, da Olha só, que a tá primeira na sua promessa mesa, do pecado aqui, ó. O tem pecado, que não tem nada, muitos acham que pode controlar o pecado tem quando filhos quiser, que não obedecem mas na verdade pais, o pecado e é te um laça mandamento e de já Deus, faz honrar pai seu e mãe, e os seus prisioneiro. dias serão o quê? Achou não? O que Amém? seus dias serão? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19. Irmãos, eu vou ler só a primeira palavra, vocês vão ler a outra. Olha só o que o pecado promete. Prometendo-lhes o que está escrito aí? Prolongados. Hã? Prometendo o quê? Isso é um erro. E quando eles mesmos são, porque aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Qual a primeira promessa do pecado, irmãos? Está escrito aí, hã? Eu sou é mesmo, isso é pecado livre. Também, pecado também. Prometendo o quê? E Davi, e quando fala de arrependimento transformador, quer dizer metanoia. Posso curtir onde quiser. E metanoia é o que? Mudança de comportamento, a hora que eu quiser, de mente, mudança de vida. O arrependimento ele traz isso na vida do cidadão. Quando eles mesmos são o quê? Lá atrás. Pensa quando eu servia Satanás, mas se tornam escravos. E depois que estão escravos, usuário de droga, e eu estava, eu tinha perdido nem tudo, se deu conta tudo, eu não era o fundo, eu não estava no fundo do poço, eu era o fundo do poço. Amém, irmãos? E um dia na rodoviária do plano piloto eu ia pro Gama, aí, pegar uma quantidade enorme quinta característica de droga, do engano do pecado. Levar para outro estado. O pecado cauteriza e a Deus mente. não deixou eu sair da rodoviária do plano piloto Endurece de 8 horas da manhã coração. até 4 horas da tarde. 4 e meia. Hebreus capítulo 3, muitas versículo coisas 15. Aconteceram. Olha só. E eu não conseguia, eu não entendia por que eu não conseguia sair da rodoviária do plano piloto. Quando ouvirdes a voz do Senhor, veio uma não mulher pregando para outra mulher. E ela falava assim, minha irmã, no começo, os médicos tinham me desenganado, eu estava com câncer. E os médicos pessoal, me deram olha, 3 meses de vida. Errado diante de Deus. Daqui a pouco eu largo. E eu estou curada começa a fazer, para a começa a fazer, começa a fazer. 3 anos. Aí o pecado, e essa mulher falava para essa outra mulher, endurece o coração trás, daquela pessoa. Aquela pessoa deixa de ouvir a voz de Deus. Essa mensagem, eu vou conhecer essa daqui a pessoa pouco está tão envolvido com o pecado que não quer mais a voz dela, eu nunca esqueci. Amém, irmãos? E ela falava assim, quinta característica, o pecado endurece o coração. Pede para Deus colocar as mãos Sexta sobre a tua característica cabeça. do engano do pecado. Pede para Deus mudar a tua vida. O pecado Deus entrar sempre produzirá algo maior. E eu falei, Senhor, se o Senhor existe se não for na minha vida, aniquilado coloca e destruído mãos sobre a minha cabeça. Através de uma vida de obediência e de santidade a Deus. Essa vida que eu estou levando não é... o pecado sempre produzirá algo maior. Se o Senhor existe de verdade, olha a mesma opinião que Davi, eu tive para Satanás, eu vou ter para te servir. Começou com a cobiça. Me mostra hoje que o Senhor depois é Deus foi para da minha o adultério. Vida, eu vou te servir. Depois foi a Irmãos, eu maquinação não contra esqueço do Urias. sol que por último, entrou naquela o homicídio. Rodoviária ali na parte da tardezinha. Sansão. Aquele sol. Começou com a desobediência aos pais. Mudou a minha vida. Depois, desobediência aos que votos de Nazireu. Sol era a presença de Deus. Depois, aleluia. O pecado da prostituição.
envolvimento com os ímpios e, por último, a morte. Aquele sol me trouxe Judas, esperança. Do nada, assim, cobiça, girou a chave e me trouxe vontade depois veio de a mudar ganância, a minha vida. Depois veio a traição a Jesus. Enorme de mudar a minha trajetória. E depois veio o suicídio. Eu liguei para um colega meu, e esse colega, eu conversei com ele depois de não sei quantos anos, ele me ligou, e não sei como eu acabei de falar. E eu conversei com ele assim. Ele nunca vai parar em E ali eu não fui pro Gama, eu fui para Taguatinga. Ele sempre vai Deus querer fez uma mais situação, e e ele mais mostrou que era Deus, ainda ele falou. Ele sempre vai querer mais e mais da sua vida. Que sou Deus na sua vida. No outro dia, Deus arrumou um emprego para mim, que eu fiquei 5 anos. Irmãos, foi tanta bênção de lá para cá. O Senhor tem me abençoado. De um grande Mas se não houvesse, se eu não tivesse arrependido daquela vida que eu levava, eu não estaria mais aqui. Olha só. Ainda que Deus não abandone seus filhos, ele não teria chegado. Deus pode discipliná-los. Se o filho e fazê-los sofrer muita dor e tristeza ele não voltaria por causa para a casa dos desse pais pecado. E nós não sabemos a que hora há de vir o nosso Senhor. Deus entregou o povo de Israel aos midianitas e aos povos pagãos por causa do pecado. Você espera o ladrão na Deus porta entregou da o sua casa, povo no cativeiro babilônico por causa do pecado. Que não vai entrar na tua casa, pode entrar na do vizinho. Houve consequências na vida de Davi por causa e da família dele por causa do pecado. Então o pecado traz o perigo de um grande castigo temporal. Jovens, ainda que Deus não te abandone, ainda que Deus esteja do teu lado, mas Deus muitas vezes permite você passar por situações para que você abandone o pecado, e muitas vezes Ele deixa-o sofrer, muitas vezes deixa passar por um momento de tristeza, muitas vezes deixa passar por situações difíceis para que você entenda. Porque antes da salvação tem que passar por isso aqui. Que Deus quer você do lado dele. Deus não quer você vivendo essa vida de pecado. Não tem salvação. Amém, irmãos? Até aqui e ficou se agora claro. A trombeta soar, ou então quando glória você a Deus. for para sua casa de E o último, e te dá um mal súbito, e o último ou um acidente, desse tópico, Deus o livre, versículo 8, mas o engano do pecado. Você vai com o Senhor? O pecado traz o pior perigo para o cristão, que depois que é perder a salvação eterna, que é a separação total com Deus, de Deus. Amém? Hebreus capítulo 2, versículo 3 vai dizer assim, ó, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação. Isaías 59, versículo 1 e 2, que dizem que os nossos pecados fazem separação entre nós e passando em carros, soltando fogos, gritando, aquela coisa. E tinha 2 caminhos. Amém? Pode passar o próximo slide, por favor? Um caminho era uma estrada muito bonita. Só que era só a entrada da estrada que era muito bonita. Glória a Deus. O resto da estrada, pastor Edvandes, eram uns buracão bem feios. Romanos capítulo 8, versículo 13. E tinha outra estrada que era um asfalto bem velho. Mas era um asfalto, tinha uns muruduzinhos assim, mas... Romanos capítulo 8, versículo 13, eu queria que todos abrissem. E as placas tudo velhas. Romanos capítulo 8, versículo 13. Aí vinha as pessoas no carro e só ia pela estrada bonita, mas a estrada bonita era só um pedaço que era bonito. Vai dizer assim, e aí essas pessoas caíam dentro do abismo e morriam. Se viverdes segundo a carne, caminharás para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente viverei. E aí aquelas pessoas que escolhiam a estrada bonita, existe os carros tombavam, as pessoas morriam e começava aquele choro. O crente venceu o pecado. Gritando. O crente só vence o pecado quando voltar para a estrada mortifica que a gente tava. A sua Aí eu falava com Deus, né? Mas não falava igual eu estou falando aqui. Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminharás para a morte. Mas se pelo que? Espírito. Por que o texto diz pelo Espírito? Porque existem vários subterfúgios que as pessoas usam para mortificar. Eu falava, Senhor, essas pessoas tiveram oportunidade. Às vezes a religião, e depois de mortas, elas querem eu vou mortificar a minha carne, não? E aí, irmãos, não mortifica. Um bem estranho. Às vezes
As pessoas oram. As pessoas sumiam, né? As pessoas desapareciam dali. Leem a palavra. E assim, irmãos, com uma maneira compensatória por aquilo que andam fazendo de errado.